Olá! Tomei coragem então em dividir com vocês e compartilhar com vocês as minhas percepções no filme Divertidamente 2. Lembrando que eu não sou psicóloga, então eu sou teóloga de formação, eu sou teóloga, mas eu vi que Deus, ele tem as suas multiformas de falar com a gente. E eu sempre lembro daquela história de Balaão, né, do profeta Balaão, que não queria ouvir Deus. Na verdade, ele até ouvia, ele falava com Deus, mas ele estava teimando com Deus. E Deus então usou uma mula para falar. E a mula falou. Então, se Deus usa uma mula, quanto mais uma produção, né, num filme. E eu também gostaria de esclarecer uma coisa. Deus, ele fala conosco através da oração, através da palavra, isso é sem dúvida. É sempre assim. Mas ele também fala através do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, enquanto lavamos uma louça, enquanto varremos o chão, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos fazendo as coisas da nossa rotina. Ouça Deus, preste atenção, porque ainda mais se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de rotina de ler a palavra, mais ainda você vai ouvir ele na sua rotina. Porque não somos limitados a ouvir Deus apenas quando fechamos os olhos e estamos orando, ou apenas enquanto lemos a palavra. Quando o Espírito de Deus habita em nós, é 24 horas, são 24 horas por dia que a presença dele está. Então ele quer falar com você em todos os momentos, em todas as situações. Combinado? E sim, eu fui assistir o filme então com o Lucas, meu filho, e é interessante que naquele momento eu tava gostando, né, do filme, estava me divertindo com o filme, e de repente aconteceu uma cena no filme, então talvez tenha alguns spoilers, né, nesse vídeo, mas acontece uma cena que ali, a partir daquela cena, eu pensei, eita, acho que eu tô perdendo a oportunidade aqui de ouvir o Senhor. Por quê? A cena é o seguinte, a tristeza tá ali, né, a bonequinha da tristeza, ela tá se escondendo e ela não quer que as outras emoções vejam ela. Quando você vê o filme, se você já viu, você sabe qual que é essa cena, porque ela consegue fugir lá, porque eles ficaram, né, aquelas emoções foram reprimidas, as emoções do primeiro filme foram reprimidas e a tristeza consegue então fugir. Foram reprimidas pelas novas emoções que chegaram no segundo filme. E a tristeza, então, ela tá se escondendo. Ela não quer que essas outras emoções vejam ela, né? Que é a ansiedade, o tédio, a vergonha e... Eita, daqui a pouco eu lembro. Não anotei aqui o nome das emoções. E aí, de repente, acontece uma cena que a vergonha vê a tristeza. E aí a vergonha fica meio sem saber o que fazer, se ela conta que viu a tristeza. Mas sabe o que ela faz? Ela pega os livros, uma montanha de livros, e coloca na frente da tristeza. Ela esconde a tristeza. E nessa hora eu olhei pro Lucas e disse, muitas vezes a nossa vergonha esconde a nossa tristeza. Aí o Lucas, muito bom. Eu pensei, gente, anotei, né? Anotei e fiquei pensando que realmente, queridos, veja só, que Deus ali começou a ministrar no meu coração. A tristeza, ela não é o oposto da alegria. Lembre que a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Então a alegria, ela está em nós. O tempo todo ela está em nós, porque ela é uma das características do fruto do Espírito. E se nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo, essa é uma das características do Espírito Santo em nós, a alegria. Só que às vezes ela não está manifesta, né? Muitas vezes nós vamos ter momentos de tristeza. Vão acontecer situações na nossa vida que é óbvio que nós ficaremos tristes. Mas isso não significa que a tristeza saiu, que a alegria tomou outro rumo. Ela está ali.
Só que quando nós ficamos tristes e entendemos que a alegria é um fruto do Espírito, que eu agora sou crente, sou nova convertida, ou agora eu já tenho uma vida espiritual, agora eu tenho uma vida com Deus, muitas vezes nós sentimos vergonha da tristeza. E a nossa vergonha quer esconder a tristeza. E nós não queremos falar sobre isso. Como que eu vou falar para o meu pastor, para o meu líder, que eu estou triste? Ele vai me repreender, porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho alegria. Não é verdade? Muitas vezes eu e você escondemos a tristeza porque achamos que não podemos estar tristes. E eu quero dizer para você que mesmo você tendo Deus no seu coração, mesmo você vivendo uma vida de oração, uma vida na palavra de Deus, vão acontecer situações em que você vai ficar triste. Não tenha vergonha de expor a sua tristeza, de conversar com alguém de confiança. Converse com uma amiga, uma conselheira de confiança sobre a sua tristeza. Divida com ela, porque se ela é também uma mulher de oração, uma mulher que tem vida com Deus, ela vai compreender essa tristeza. Então, não deixe a vergonha esconder a sua tristeza. Tá ok? Esse é o primeiro ponto. Tem uma outra situação que acontece uma situação lá e o tédio, ele sempre tem um controle remoto. Ele é tão tedioso que ele não quer nem levantar para ir na mesa de comando. Ele faz tudo lá do sofá, deitadão, tedioso, sabe? E tem uma hora que acontece lá que ele deixa o controle dele cair no chão. E a tristeza, ela tava ali tentando resolver uma situação, tá? Não vou falar detalhes, porque você tem que assistir o filme. Se você já assistiu, você sabe. Tem uma situação lá que a tristeza tá tentando resolver. E ela vê o controle do tédio. Ei, que caiu e tá ali. O controle do tédio está ali, vulnerável. Aí a tristeza pensa em pegar o controle do tédio para resolver um problema. Pensando que pode camuflar o que realmente sente, que é a própria tristeza. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos, nossa, que pessoa entediante. Mas muitas vezes, querida, às vezes você está num tédio aí e não sabe por quê. Mas é porque a tua tristeza pegou o controle que era do tédio. E aí você está camuflando a tua tristeza em tédio. Porque, lembre, você tem vergonha às vezes de expor a sua tristeza e você camufla num tédio. Você traz tédio para sua rotina, para sua vida, mas no fundo o que você precisa tratar, expor para depois tratar é a sua tristeza. Não camufle a sua tristeza com atitudes de tédio, ok? Não tenha vergonha de expor a sua tristeza. Não tenha a pretensão de achar que vai resolver a sua vida controlando a sua vida com o tédio, controlando a sua tristeza em forma de tédio. Olhe para a sua verdadeira emoção, que é a tristeza, e converse com alguém sobre isso. No filme, a alegria, ela se sente responsável em resolver tudo. A alegria do Senhor é a nossa força. É ela que tem o poder de controlar a nossa ansiedade, porque se você olhar o filme, vai chegar um momento em que a ansiedade ela toma conta de tudo. E aí, o que acontece? A alegria olha para aquela ansiedade e ela quer resolver, porque a ansiedade, querida, acontece um caos lá, tá? Você vai assistir, se você já assistiu, você já sabe, acontece um caos. E a alegria, ela, o tempo todo, ela se sente irresponsável. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a tua alegria, essa humana, ela não tem poder de resolver nada. Ela não vai conseguir trazer a resposta para aquilo que você precisa. Mas quando você entende que a alegria do Senhor é a sua força, aí sim você consegue trazer aquilo que você precisa, que é a solução. Porque mais adiante você vai ver no filme
que as emoções, elas chegam numa conclusão. Que nem a alegria resolve tudo, nem a alegria tem as respostas para tudo, muito menos a ansiedade tem respostas para tudo. Mas elas chegam num momento do filme lá que elas percebem que elas precisam se unir. E a união de todas as emoções é que vão fazer a Harley ser ela mesma, que vai trazer aquele senso de quem ela é. E nessa hora eu também trouxe aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, queridas. Não são as nossas emoções que dizem quem nós somos. Não são as nossas emoções que sabem controlar quem nós somos. Mas as nossas emoções nas mãos de um Deus poderoso, sim. Porque quando as nossas emoções são entregues para o Senhor, quando as nossas emoções estão lá com o Senhor, aí sim, nós temos a sabedoria, a capacidade de discernir nossas emoções, inclusive de saber usar a quantia das emoções, né? Às vezes, humanamente falando, olhando para isso que eu estou falando, parece impossível. Mas tem um versículo que diz lá, quero abrir aqui para você, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei, não são mais as tuas emoções que decidem quem você é. Lembra? Cristo vive em você. Você pode escolher dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor governe a minha vida. Não é a ansiedade, não é a alegria, não é o medo, mas o Senhor. Eu preciso que as minhas emoções estejam inteiramente nas tuas mãos, para que eu seja, Senhor, abençoado com a tua sabedoria, para que eu tenha sabedoria nas minhas emoções, para que eu saiba lidar com as circunstâncias, com as situações. Queridas, porque se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais por que viver como o mundo vive. O mundo sim precisa daquela inteligência emocional apenas. Ele acha que com aquilo vai ser resolvido, mas não tem como. Se eu e você decidimos entregar a nossa vida para Jesus, então não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive através de mim. Ele pode ter o controle das minhas emoções, de todas elas, inclusive das minhas ansiedades. Por isso que a palavra de Deus diz: lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo, aquele que morreu, mas tem todo o poder de ressuscitar e ressuscitou. Não sou eu, na minha humanidade, te falando: ei, deixa que eu resolvo a tua ansiedade. Não! É Ele. O nosso Deus tem o poder de resolver, de cuidar, de te amar, de te orientar, se você entregar as tuas emoções a Ele. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso eu quis trazer essa análise teológica, mas não teológica, sabe? Espiritual. Essa análise de paz para você, que muitas vezes eu sei que você não tem conseguido juntar e trazer essa uniformidade das suas emoções. Sozinha você não consegue, mas eu te apresento aquele que pode cuidar de cada uma das tuas emoções. Seja ela a alegria, o medo, a tristeza, a ansiedade, teu tédio, tudo, a tua vergonha, teu nojinho, tudo isso. O nosso Jesus, Ele está à nossa disposição para viver através de nós. Se formos cheias do Espírito Santo, saberemos quando usar e qual a dosagem usar de cada emoção. Amém? Que assim seja. Que as nossas emoções unidas, não apenas unidas, mas unidas
e entregues nas mãos desse Deus, que tem sim o controle, sabe? A mesa de comando. Entrega essa mesa de comando pro general. Entrega essa mesa de comando pro teu Deus. E aí sim, querida, aí sim você vai ver uma harmonia nas tuas emoções. E você vai ter sabedoria para lidar com cada uma. Você vai ver que quando você estiver ansiosa, você vai saber o que fazer. Você não vai ter vergonha de pedir ajuda, porque nós somos humanas, nós estamos aqui nesse mundo, à mercê de muitas coisas. Então você vai entender isso também, que você não é uma deusa, mas aquele que vive em você é Deus. E Ele vai te orientar a quem pedir ajuda, quando pedir ajuda, qual a dosagem da ajuda. Você vai ter sabedoria para lidar com todas essas emoções. Afinal, não são as emoções que determinam quem nós somos, mas Ele determina quem nós somos. Não são as tuas emoções que determinam quem você é, mas Deus já determinou que você é filha amada, mais que vencedora dele. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que, se você não assistiu o filme, assista. Deus vai falar com você. Se você já assistiu, relembre e você vai lembrar dessas situações que aconteceram. E eu tenho certeza que tem mais alguns pontos aqui, inclusive, sobre o medo. Mas eu tenho certeza que Deus pode falar diretamente com você. E Ele quer trazer essa clareza ao seu coração sobre as tuas emoções. Que Deus te abençoe.